Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. E hoje vamos dar continuidade falando sobre Image Optimization. Essas aulas daqui são um catadão de aulas, né? Que tá tudo lá no curso do Vida Full Stack. Então, se eu não me engano, na sequência de 4 aulas falando sobre o Image Optimization. Se você entra no site Vida Full Stack, você tem tanto o curso de JavaScript, que envolve Node, TypeScript, JavaScript, tanto front, tanto back-end, tá? E também tem um curso de Angular, que é referente a essas aulas. E se você entra no blog, você tem vários conteúdos. E falando em conteúdo, também tem um conteúdo sobre Image Optimization aqui no blog. Então, essas aulas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre Image Optimization, só que ela vai estar dentro do curso de Angular. Se você entrar aqui no curso de Angular, você terá todo o acesso. Só que lembrando, eu estou terminando de gravar as aulas do Angular 17. Talvez você entre e não tenha tudo do Angular 17 neste exato momento. Mas se você tiver com curiosidade, dá uma olhadinha, que se assim com o tempo já tiver atualizado, aqui teremos Angular 17, a gente vai mudar algumas coisas aqui dentro do nosso curso. Teremos várias e várias coisas novas aí para você. Então, até dezembro de 2023, creio eu, estará tudo atualizado para o Angular 17. Então, teremos muitas coisas nesse curso, desde Deferrable Views, Control Flow, entre muito mais. Então, bora para a aula? Vamos lá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. E hoje vamos dar continuidade falando sobre otimização de imagens. Como vamos fazer isso daqui? Como que a gente vai otimizar imagens e quais ferramentas vamos utilizar? Primeiro de tudo, eu vou criar um componente novo aqui e vou dar um Enter. Quando eu dar um Enter, ele vai gerar todo o nosso componente. Beleza, componente gerado. Eu vou dar um Ctrl B aqui só para minimizar. Ctrl B, Ctrl J. Abrir aqui de novo. Beleza. Veja aqui, criamos o nosso componente aqui, ó. Opt imagem. Eu vou remover o H2 aqui, jogar dentro do meu componente, que nem a gente vem fazendo. Agora eu vou pegar a classe desse componente, vou jogar lá no nosso app component, importando ele aqui em cima. Então eu vou dar 2 cliques aqui e dou um import nele aqui. E agora eu posso chamar ele, né? Então é app opt de otimização traço image. E eu vou fechar. Só que é app traço, tá? Toma cuidado aí para não colocar errado também. E aí salvei, tá funcionando. Beleza, sem novidades. Vou fechar meu app component. Vou deixar apenas o opt imagem HTML, o component dele e o app config também aberto. O app config depois a gente vai falar sobre ele. O que acontece aqui nesse exato momento? Eu estou na minha pasta assets, veja que eu criei 4 arquivinhos. Uma capa, mais 3 arquivos igual a capa, só com tamanhos diferentes. Independente do tamanho que você utilize, pode ser o mesmo tamanho aqui, mas a nomenclatura com nomes diferentes aqui. Depois a gente entra nesse quesito também. Mas veja que eu tenho esses 4 arquivos aqui. Beleza. Agora eu vou fechar isso aqui. Vou fechar também esse. Dá um Ctrl B e vamos começar as nossas aulas aqui. O que a gente vai fazer primeiro de tudo? O que a gente precisa importar aqui para a gente trabalhar com a otimização de imagens dentro do Angular? Você vai importar aqui o ng optimize image. Então, esse camaradinha daqui, ele vai nos liberar aqui uma diretiva do próprio Angular para poder utilizar com as imagens. Depois que a gente importou aqui ele, aí a gente consegue usar no HTML. Como que a gente vai usar no HTML? A gente chama o img. Lembra do src? Aí você coloca igual. Vamos colocar assets barra capa.jpg. E aí eu coloco um alt, alguma imagem ou uma imagem, né? Mais fácil, mais bonitinho, independente do que a gente vai mostrar aqui. E vou fechar. Só que quando eu fecho, veja que a gente está utilizando o src. O src aqui em si, se você utiliza aí o Angular com o SSR, ele vai dar aí problema de performance na sua aplicação. Então o Angular, ele criou uma ferramenta muito legal que você pode utilizar, que se chama ng optimized image. E aí você chama ele assim, ó, ng src. E aí você salva. Só que aí ele não carregou. O que aconteceu? Você vem inspecionar, você vem em console. Eu vou só diminuir aqui pra gente e vou aumentar aqui. Beleza. Olha o erro que ele deu quando a gente já começa utilizando ele, né? Ele fala que foi detectado, tananã, e fala que você precisa passar por padrão a altura e a largura. Ou aqui, a largura e a altura. Você pode passar aqui WDTH. Aí eu vou passar aqui o tamanho da minha imagem, que é 400 por a altura dela, 250. Quando você passa esse valor, o nosso Angular ainda continua reclamando aqui, mas ele já carrega a nossa imagem. Então, só de você fazer isso daqui, você já vai ganhar performance no Angular, performance na web, e o seu SEO, quando você trabalha com o SSR em si, você também ganha mais condições no Google, né? Então, você ganha mais valor, seu site ganha mais valor por estar utilizando isso daqui. Consecutivamente, mais chances de ser ranqueado. Mas, lógico, isso aqui é uma das estratégias para ser ranqueado, não é isso que você vai fazer que vai ser 100% ranqueado, né? Agora, ele deu erro aqui, ó. Ele detectou nessa imagem, tananã, e ele fala que ela precisa ser marcada como priority. E eu vou colocar aqui um priority nela. E por que esse priority? Quando a gente utiliza o Angular ou o HTML puro mesmo, você tem um network aqui, ó. Nosso network, ele carrega imagem, carrega CSS, etc. Eu deixei na flag imagem aqui.
E aí, como prioridade, ele vai carregar, devido à nossa flagzinha priority aqui, vai carregar toda nossa imagem. Então, com prioridade, ao invés de ele, carreguei tanta coisa, depois eu carrego a imagem, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, a prioridade agora é carregar a nossa imagem. Legal, né? Então, imagina quando você tem uma primeira imagem uma imagem grande ali na sua tela, referente a SEO, né? O Google, ele tem uma métrica, que se não me engano é LCP, alguma coisa assim, para renderizar as imagens. E aí, se a imagem demora para carregar, ele já te dá uma nota baixa. Com o Priority, ele vai carregar muito mais rápido a sua imagem, né? Com prioridade. E o Google vai falar, pô, beleza, então ele carregou já, deu uma experiência boa para o usuário. Isso é muito importante. E aí, você fala, pô, legal, né? Mas agora, eu queria carregar essa imagem daqui em Lazy Load. Eu não quero que ela seja prioritária aqui, né? Eu não quero que ela carregue de uma vez aqui, quando a gente precisar abrir o nosso browser. Eu quero que ela carregue devagar. Vou colocar aqui um loading, vou colocar igual lazy. E vou salvar. Quando eu salvo, a gente ainda continua com um dos erros, né? Porque ele sempre vai reclamar. Esse erro daqui é só em dev que aparece, tá? Você poderia colocar outra imagem aqui em cima, colocar como priority, que iria funcionar tranquilo também. Agora, veja que, ó, aqui em cima no nosso H2, eu vou dar um style e vou colocar um margin bottom de 5000 px. E vou salvar. Veja que aqui em application não carregou nada. Se eu dou scroll até lá embaixo, aí quando ele vê a imagem em si, ele carrega. Olha que legal, né? Então você tem um loading. Isso daqui é puro HTML, tá? Isso aqui é HTMLzão mesmo. E aí ele dá um load de lazy. Lembra o nosso lazy loading das coisas que a gente tem? Então é a mesma coisa, só que é um lazy load de imagem. Lembra que a gente trabalhou com o Deferable Views? Ele não tem a opção de view, se não me engano é when view ou on view, alguma coisa assim. Quando você chegar até ele, na view dele ele não carrega, é a mesma coisa que a imagem está fazendo aqui. Você poderia ter um monte de imagem, um monte de imagem aqui. E aí você ia descendo, de acordo com o seu scroll chegasse na imagem, ela seria carregada com lazy load. Antigamente era uma estratégia muito legal de se fazer com JavaScript com isso, e dava muito bom, né? Isso daí é HTML puro, tá, gente? Isso daqui é experiência que eu tive, que eu já passei, que eu tô passando aqui pra vocês. Então você tem esse ponto de lazy também, muito legal, né? Então você chegou, vou atualizar de novo a tela, você chegou até aqui embaixo, carregou a imagem. Olha que top isso. Então você ganha performance, seu usuário ganha performance nisso também. Muito interessante, muito legal. Aí você vai falar, pô, e o responsivo, como funciona, né? Me ensina aí. Na próxima aula a gente vai falar sobre o responsivo, sobre o tamanho, né? Porque o responsivo você trabalha com tamanhos, lembra? Então você vai ter os tamanhos específicos aqui da sua tela. Você poderia passar aqui binds e passar valores aqui de acordo com o tamanho da sua tela? Poderia, mas isso aqui eu não acho tão legal fazer, mas é bom também você entender. Mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre um outro comportamento que o nosso NGSRC tem. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E hoje vamos dar continuidade falando sobre as imagens. Como que a gente vai trabalhar com imagem responsiva? A gente tem várias formas de trabalhar, né? Mas com o NGOptimize, a gente tem dois segredinhos aqui, né? Um, que é muito legal, que eu gostei bastante. Um exemplo, você cria uma div. E essa div, ela contém um style. Esse style dela, ela tem o position relative. Você precisa colocar o position relative aqui. E aí, ela também tem o quê? A largura de 400 px e uma altura de 250 px, para ficar bem diferente do que a gente tem. Aliás, com a mesma coisa, né? Vamos colocar o contrário aqui, 250 px por 400 px. Eu estou colocando o contrário, viu? Ó, é o contrário das coisas aqui. A altura está diferente, a largura está diferente. Beleza. E aí, eu fecho aqui a minha div. Vou colocar um background também nela, um background red. Só para a gente ver a corzinha dela aqui. Pode ser red, blue, purple, pink. Pink também é bem bonito, né? Vamos deixar o pink aqui. Isso aqui tá bem fraquinho, né? E aí, eu gosto de deixar o vermelho que fica forte. Ou o azul, aquele azul bem forte que me dá gatilho até no azulzinho aqui. Então, enfim, qualquer cor que você colocar vai ficar bem definido aqui. Vai da sua escolha. E aqui dentro, eu vou pegar a minha imagem, tá vendo aqui, ó? E vou, ao invés de passar priority aqui, eu vou passar um fill nela. E vou salvar. Só que ele me deu erro. Por que ele me deu erro, né? Ele me deu erro e não carregou a imagem. Porque quando a gente utiliza o fill, você não precisa utilizar a largura e a altura. Interessante, né? E olha como que ela carrega. Então, eu tô passando fio e tá dando erro. A gente precisa só passar o priority aqui para ele poder sumir. Mas aquele erro só aparece em dev, tá? Ele só te dá um aviso. Só que olha que legal. A nossa imagem é ela assim, certo? Quadradona. E com o fio aqui, ó. Com o fio, ele ficou que nem o estilo de Object Fit Fill. Então ele pega aqui a imagem e ela ajusta ao tamanho da sua div. Veja que isso aqui não é um background, tá? Isso aqui é uma imagem, olha que legal. E ela ficou por trás aqui, ó, da nossa div. Interessante, né? Se você fala, se eu colocar ABC aqui, o que acontece? Vamos procurar o ABC? Não apareceu aqui. Então, o fill ele vai só ser utilizado quando você tem uma div específica para você colocar uma imagem. E aí com o JavaScript, o Angular lá, eles vão colocar aqui o que ele precisa. Agora,
Você fala, pô, tá feia essa imagem, mas funcionou. Beleza, a gente tem um object aqui, que é o nosso object fit fill. Agora, você fala, se eu quisesse colocar um cover, porque quem não conhece ou quem conhece, o cover ele é diferente, né? Ele ajusta de acordo com o tamanho da sua div aqui, né, no caso. Eu vou colocar, então, no style, não aqui nesse style daqui, no style da imagem. Tá vendo o fill aqui, ó? Você tem o fill. Aqui você tem o alt. Eu vou colocar um style aqui no final, style. Independente da ordem, tá? Vou colocar um object fit igual a cover. Vou jogar aqui para baixo, salvar. Deixar bonitinho aqui já para você. E olha como que tá a nossa imagem, né? Ela ficou com o tipo cover. Então ela pegou um tamanho específico aqui do nosso container, né? Da nossa div. E falou, olha, vou ficar aqui, indiferente que você falar, eu estou dentro desse quadrado, sem distorcer a imagem. Se você tira o object fit cover, ele fica certinho no quadrado, só que distorce toda a nossa imagem. Por isso que é importante, muito importante, você saber trabalhar com os posicionamentos aqui dos tamanhos, no caso, né, das suas divs, etc. Porque com esse código daqui, você cria os seus breakpoints no CSS e deixa a sua div do tamanho de breakpoints. Que aí a imagem em si, ela vai se adaptar com esse código. Então, se sua imagem é 400 por 250, um exemplo, você não vai colocar a altura e a largura muito diferente, né? Você vai colocar os quadrados aqui e tal, do seu HTML de acordo com o tamanho da imagem. Então, se ela for muito grande, aí você vai dimensionar com um tamanho muito grande. E quando ela diminuir, você tem que criar proporções. Mas lógico, isso aqui é breakpoints que você vai utilizar no CSS. Não tem nada a ver com o ngOptimize aqui. O ngOptimize ele só vai se adaptar na sua tela de acordo com o tamanho. Então, ele está aqui diferente, caiu no breakpoint X, ele vai se adaptar ao breakpoint X. Então, você sempre vai trabalhar aqui no style, tá? Então, você toma cuidado quando você trabalha dessa forma aqui. Então, beleza, a gente já falou demais. A próxima aula a gente vai falar sobre um outro formato, porque a próxima aula a gente vai ter umas configuraçõezinhas a mais. Mas é importante você ter entendido isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do curso. E hoje vamos dar continuidade falando sobre as nossas imagens aqui. Eu estou dentro do app config e eu vou colocar aqui debaixo do nosso provide translate, eu vou colocar um provide img, aí eu coloco o xloader, esse daqui. E aí eu vou colocar um valor aqui dentro, mas antes vamos ver se a gente importou certo, né? Ele está importado aqui em cima, eu vou só puxar aqui para baixo. IMG, ele deixar aqui embaixo para ficar mais bonitinho, mais organizadinho. Agora eu tenho que passar um caminho aqui. Qual caminho que eu vou passar? Você poderia passar um caminho aqui do seu próprio CDN. Não sei se você já ouviu falar de CDN. O CDN ele tem uma URL, aí fica um exemplo, cloudflare. Alguma coisa, tananã, e é isso a imagem. Aqui eu vou colocar o localhost, mas você poderia colocar o link da Cloudflare ou o link do S3 aqui, para ele puxar as informações, as suas imagens e tudo mais. Aí eu vou colocar http localhost 4200 assets Veja que aqui você pode colocar suas variáveis de ambiente também, se você quiser. A de dev, mol, prod, que nem a gente fez nas outras aulas, você pode colocar a variável de ambiente. A gente pode fazer isso. Posso vir aqui, vou vir aqui nas minhas variáveis de ambiente. Em cada variável de ambiente, vou abrir todas aqui para ficar mais fácil. E cada variável de ambiente, eu vou colocar um valor específico. Eu estou em dev, ó, estou em dev. Então, vamos colocar img ou cdn, o que você achar melhor aí. E aí eu passo aqui um valor. No nosso caso, é o http localhost 4200 assets de novo. E aí eu vou pegar esse mesmo valor e vou passar nos outros aqui que a gente tem. Vou dar um enter, vou salvar, vou dar um enter e vou salvar. Como eu não estou trabalhando com CDN, então os valores vão ser os mesmos. Eu estou só o que? Simulando. Então você pode colocar aqui uma CDN sua, um S3 de prod, ou mol, etc. E aí eu vou fechar eles aqui. Só vou pegar o environments e aqui no lugar do localhost /assets vou jogar o nosso environments e vou importar ele aqui. Só toma cuidado, não pode ter ponto alguma coisa, que nem a gente falou. Tem que ser o de prod aqui. Eu vou jogar aqui para cima para ficar mais organizadinho. Beleza. E aí eu coloco aqui o environments.img ou cdn, o que você achar melhor aí. Ele tá pedindo a vírgula, porque senão ele vai dar um erro aqui e sumiu o erro. Só que veja que começou a dar ruim nas nossas imagens, né? Tá vendo o nosso caminho aqui, ó? Ele não tem um caminho /assets. Então, se você coloca uma CDN, alguma coisa, ele vai ter o caminho todo. Você só precisa colocar o nome da imagem aqui. Eu não coloco /assets, então eu vou só colocar aqui, ó, o capa. Olha que legal. Então ele já sabe que tá vindo tudo de lá da nossa pasta
assets, localhost assets. Poderia ser só uma CDN? Poderia. Você poderia ter uma CDN, o caminho completo, e uma imagem específica? Poderia. Interessante isso, é bom você aprender, é bom você entender sobre isso daqui também. Eu vou limpar isso daqui, eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou, aliás, diminuir aqui e vou dar um load, dar um refresh. Assim que a gente colocou o nosso interceptor aqui, ó, da imagem, e sempre que eu não vou aumentando, veja que o nosso loading está carregando aqui várias vezes aqui embaixo. Está carregando várias imagens pra gente. Se eu jogar aqui 4.000, por exemplo, pixels, ele carregou os nossos assets aqui, devido ao tamanho específico. Só que você vai falar, nossa, ele gerou uma imagem nova e tudo mais. Não, ele não gerou uma imagem nova, ele gerou uma URL aqui específica, porque dependendo da CDN que você utiliza, dependendo do CDN, o que você vai utilizar, ele vai te dar uma query, e a partir dessa query, o formato e tudo mais, ele vai redimensionar a imagem para você. Então, de acordo com os breakpoints que o Angular já vem configurado aqui no nosso Optimize, ele já vai nos dando vários breakpoints. Eu vou só carregar nossa página de novo. Veja que ele carregou aqui as duas, se eu aumentar, ele está carregando mais, ó, tá vendo? Então ele está alterando para todas as nossas imagens, os breakpoints. Aí você fala, pô, então ele está carregando, só que na verdade ele não carrega, porque ele não muda aqui pra gente, né? Ele não está mudando o tamanho de verdade da imagem, porque ele precisaria de uma CDN, de uma ferramenta específica, ou até mesmo se você poderia configurar aqui uma URL de um back-end específico, e ali no back-end, quando você coloca o barra, o nome da imagem, ele procura a imagem em algum lugar, imagina que ele esteja no S3, ele esteja no próprio Angular aqui em si, ele procura essa imagem e fala, olha, beleza, estou redimensionando para um outro tamanho. E você passaria o nome da imagem, name, traço, alguma coisa aqui, ou você passaria o name dela junto com a instrução que tem aqui, ó. Eu vou atualizar a página aqui de novo. Com essa instrução que ele vem, eu vou copiar para ficar melhor. Você poderia colocar o nome da imagem, que nem tá aqui, ó, capa, o nome da imagem, e aí você passa o auto format aqui, né, para ele formatar, que ele já vem, e o tamanho da largura. E aí o seu back-end muda essa imagem de acordo com o tamanho da largura ali que você especifica, e assim ele vai mudando. Então, dá para você fazer muitas estratégias aqui. Vamos fazer essas estratégias? Não vamos fazer. Por que não vamos fazer essas estratégias? Porque a gente não tem aqui algo de back-end. Se você quer aprender de back-end Node, eu tenho curso de back-end Node. Aí você procura lá como funciona todo back-end e aí você redimensiona as imagens e tudo mais. Mas aqui no curso é Angular, né? Então a gente não tem um back-end, a gente não é full stack aqui, Angular no caso. E aí, pô, beleza. A gente trabalhou aqui, viu aqui os breakpoints que tem, que também a gente poderia trabalhar aqui na nossa ferramenta. Aí você fala, pô, legal, mas tem algum outro ponto específico que você quer falar, mas não falou ainda? Tem, lógico que tem. Eu vou comentar que esse daqui é um tipo de provide imagem, esse daqui é um tipo de imagem que vai nos possibilitar fazer algumas coisas. Temos também um provide, igual esse daqui de baixo, igual esse daqui. Só que você poderia criar um provide novo também? Poderia. De acordo com a nossa aula de translate aqui, ó, que a gente fez, eu quero que você use como um desafio para você criar um provide. É a mesma coisa. O que eu vou fazer aqui, nessa linha de cima, você vai fazer a mesma coisa aqui. Só que aí você tem que adaptar de acordo com a necessidade. Você vai ver o que eu estou fazendo e você adapta aí. Então vai ficar como um exercício para você, mas eu vou fazer o código, você só tem que criar um provide de novo. Abre um objeto aqui, e nesse objeto eu tenho que passar alguns valores. Quais são esses valores que a gente passa? Eu passo um provide. Esse provide ele recebe o quê? Um image loader. E aí eu coloco um vírgula aqui. Coloquei um vírgula e recebe mais valores. Use o que? Value. E aqui no use value eu passo o que? Uma arrow function. Coloquei um mais function aqui, uma arrow function. E agora a gente pode começar a codar aqui um pequeno trecho de código. Eu vou passar como parâmetro aqui um config. Esse config recebe o que? Image loader config. E beleza, tipei aqui, salvei, ele tá parando, tá tudo quebrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um return. Dar um return de quê? Do nosso environments. E aí eu vou colocar nosso environments aqui. Eu vou importar de novo. Jogar ele lá pra cima, porque a gente não vai mais fazer isso. Eu estou usando uma extensãozinha aqui que elimina algumas coisas, então tem que ficar fazendo isso aqui toda hora. Então ele retornou o nosso environments aqui. Pô, legal. Você acha que deveria estar funcionando ou não deveria estar funcionando? Se eu venho aqui, ó, na nossa imagem, ele tá assets, /assets, localhost, /assets. Ele não está carregando mais nada. Por que ele não carrega mais nada? Porque agora a gente tem que passar na mão aqui o nome da imagem. Então vamos trabalhar melhor com isso daqui. Vou colocar as classes, vou jogar ele aqui em volta da nossa variável. E aí o nome da nossa imagem vai ser diferente. O que eu coloco aqui? Vou colocar o nosso config.src. Esse config.src, ele vai permitir agora que a nossa imagem, o src da nossa imagem, vou dar um exemplo. Isso daqui, ó, cadê? Esse valor daqui, ele seja passado aqui no nosso provide. Então ele vai entrar e vai passar aqui. Aí você vai falar, pô, legal, então eu já consigo fazer algumas coisas aqui com essa imagem. Conseguiria já fazer algumas brincadeiras. Só que eu vou vir aqui, ó,
dentro do nosso Assets, veja que eu tenho 3 tamanhos de capa. Esses 3 tamanhos de capa, fora a capa original, é onde a gente vai fazer a configuração. Lembrando que para esse caso específico aqui, você precisa ter as imagens em tamanhos diferentes. Você não pode esquecer isso, senão vai bugar na hora de carregar. Não é que vai bugar, você está passando errado. Então, passando errado, consecutivamente buga. E aí, você fala, pô, beleza, então a gente tem 3 tamanhos, 100, 200 e 300. Então, a gente já meio que decorou isso daqui, né? 100, 200 e 300. A gente precisa fazer uma configuraçãozinha mais simples aqui. Vou criar um const name é igual config.src, seria o nome da nossa variável, seria os dados da nossa variável. Então, eu passo o name aqui. Só que eu quero agora pegar um caso muito específico. Eu vou fazer isso daqui, ó, ponto .split. E aqui no ponto .split, eu vou falar que eu quero splitar todo o nosso item com um ponto. Nome da imagem, ponto, JPG, PNG, etc. E aí, ele vai pegar só o início aqui com ponto .shift. Eu vou pegar o início do nosso array. Porque quando ele splita a nossa o nosso nome aqui, ele cria o quê? Ele cria um array. Eu vou dar um console.log disso aqui, ó. Console.log desse camarada. Viu que ele criou um array, ó, capa e o tipo, né, a nossa extensão. Então ele criou capa, extensão, capa, extensão, capa, extensão. Então ele sabe o que está entrando e o que está saindo. Porque ele criou várias vezes aqui se a gente tem só 2 imagens, devido aos breakpoints que ele já entende que existe. Então ele já vai pré-carregando aqui pra gente. Eu vou criar aqui uma outra const, vou chamar aqui img igual o nosso split aqui. Agora aqui embaixo, no name, vou passar img, ele vai dar um shift, vou remover isso daqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou colocar um type, ou você pode colocar um extension aqui, né? Eu vou colocar aqui, agora no final, um pop. O pop, ele pega o final, o último item do nosso array. Então, shift é o começo, poderia ter itens aqui no meio, e o outro é o final do nosso array. Beleza, então ele pegou aqui esses 2 nomes. E agora, aqui eu vou passar um traço, vou colocar aqui mais um item, config.with. Aqui esse config.with, eu poderia criar uma variável aqui, chamada with aqui, width, aí eu passo config aqui também. Posso fazer isso daqui, ó, para ficar mais bonitão o nosso código. E aí eu coloco um ponto .q, aí a gente coloca o nosso type, ou nosso extension, né, type. E agora eu vou salvar. Veja que ele vai continuar dando erro, ele vai falar que não encontrou o capa 400, 640, porque o próprio Angular em si, ele tem várias configurações, vou até deixar menorzinho aqui, bem pequenininho, ele tem várias configurações que, se você não passar os tamanhos que você quer, ele vai pegar vários breakpoints, e a partir de vários breakpoints, ele vai criar isso daqui, ó, e vai dar erro pra gente. Por que a gente tá recebendo esse erro aqui? Porque a gente fez uma pequena configuração aqui, né? A gente vai pegar a imagem, o tamanho da imagem, né? Que são os nossos 3 tamanhos aqui, ó. E ela só vai funcionar com esses 3 tamanhos. Só que ela não está funcionando. Porque ou você cria uma CDN para pegar esses dados de uma CDN, ou um back-end específico que gera as imagens, ou você vai ter que fazer outra coisa. Você vai ter que configurar na mão. É o que a gente está fazendo. Eu estou passando os caminhos das pedras aqui, mas tem coisas que a gente não pode fazer, porque a gente não tem aqui o que a gente precisa para poder estar fazendo. Mas eu estou te explicando e estou te ensinando. E agora, vindo para o HTML, a gente precisa configurar na mão isso, porque a gente não tem uma CDN, não tem um back-end, mas a gente está entendendo como funciona. Eu vou colocar aqui um camarada que se chama ng-src7. Eu vou setar novos tamanhos. De 100 de largura, no caso com W, 100W aqui, né? 200W e 300W. Coloquei o W antes aqui, 300W. E vou salvar. Só que quando eu carrego ainda dá erro. Por que tá dando erro? Pô, a gente esqueceu de passar o tamanho W aqui atrás, ó. Agora ela carregou. Tá vendo aqui, ó? A gente fez todo o return e só faltou o W. Esqueci do W aqui. E aí, então, ele vai pegar de acordo com o tamanho das imagens que a gente tem, ó. Tá vendo aqui, ó? 100W, 200W, 300W. Faltou o W, por isso que ele não carregou. Então, todas as imagens que forem carregadas agora, de acordo com o tamanho do breakpoint que a gente passou aqui, ó, então 100, 200, 300, ele vai identificar. Então, como que ele identifica? Vou diminuir o máximo que eu posso. Vou vir aqui em Applications não, em Network. Vou recarregar. Veja que ele carregou a nossa 100 aqui, ó, nossa imagem com 100. Se eu aumento, 200 e 300. Lembrando que a gente não está utilizando o nosso camarada de CDN ou um back-end específico para poder resolver. A gente está fazendo na mão isso daqui. Falta corrigir a de baixo. Vou pegar o mesmo valor. Vou jogar aqui embaixo. Então você ganha performance além de tudo. Ele vai começar carregando a partir de um tamanho específico. Ou o seu browser já tá no máximo, ele vai verificar qual é o tamanho de imagem específica para isso. E aí ele carrega uma imagem específica. Lembrando que a gente está utilizando as imagens no nosso assets aqui. Interessante, né? Bacana isso que a gente fez. E é muito poderoso também. Você poderia ter várias imagens para fazer isso? Poderia. Então depende muito do seu sistema. Você vai falar, Denner, qual dos dois você usaria se você não tivesse uma CDN? Dependendo do que for. Eu usaria o de cima, né? Porque ele ficaria mais fácil ali para a gente poder utilizar. Mas, se eu tenho já uma lógica para poder trabalhar com os meus ícones, com as minhas imagens, eu tenho imagens específicas para serem carregadas, aí, opa,
Então, beleza, então eu coloco aqui desse jeito. Mas você tem duas formas de você trabalhar e carregar as imagens. Você poderia aqui no return mandar a mensagem para um back-end com o tamanho da imagem, o back-end renderizava, e aí você pegava os itens aqui e já substituía para você também. Meu, a ideia aqui que você pode ter é o limite, o céu é o limite, tá bom? E aqui no index.html eu vou colocar um camarada que se chama link, ele se chama rel, você coloca um pré-connect. Esse pré-connect, ele vai, já quando ele entrar no seu HTML, você coloca um base, um href aqui, ele vai entrar no seu HTML e vai falar, olha, as imagens estão vindo de algum lugar, então carregue mais rápido. Não só imagens, fazendo requisições com HTTP, então você consegue também deixar um pré-connect. Pré-conexões feitas dentro do seu HTML aqui. Isso aqui é HTML puro, tá, gente? Isso aqui não é Angular, isso aqui é HTML puro. Eu posso colocar aqui um HTTP, localhost 4200. Posso deixar aqui um exemplo, https, vidafullstack.com.br. Então ele vai fazer pré-conexões pra gente, já vai deixar pré-conectado aqui para poder funcionar. Espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos dar continuidade falando sobre as nossas imagens. Veja que aqui se eu recarrego e aumento, ele vai adicionar esses itens a mais pra gente. Aí você vai falar, pô, eu quero remover esses itens aqui, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, você tem que tomar cuidado com essa flag aqui, ó. Você pode ter muito problema para poder desabilitar, tá? Por que você tem muito problema? Porque você tem uma função aqui, você criou coisas dinamicamente. Então você tem que prestar atenção como você vai criar. Então toma cuidado que a flag funciona para este caso, mas você tem que ter um caso bem específico para usar isso daqui. Então, primeiro de tudo, vou vir aqui no meu HTML. E agora aqui no HTML, eu vou colocar uma outra tag aqui no lugar do nosso ngsrc7, para ele parar de dar esses problemas. Eu vou remover isso daqui e aí eu vou salvar. Veja que agora ele está me dando vários erros, só que ele carrega várias informações, ó, carrega muitas imagens aqui pra gente, por a gente ter tirado aquele src7, né? Então ele vai carregar um monte de coisa aqui pra gente, então pode dar problema na sua aplicação. Então, se você vier aqui, independente de qual dos dois que você coloca, mas tem que ser um dos dois, um disable optimized src7 e passar ele aqui, você não precisa passar nenhum valor, tá? Você salva e eu vou passar aqui em cima também ele. Veja que agora se eu aumento ou diminuo, não tem mais aqueles valores sendo carregados. Só que eu passo o mouse aqui, ó, ele tem um capa undefined W, né? Então você tem que tomar cuidado, você tem que fazer algumas validações. Então um exemplo aqui, eu posso perguntar, no caso, se contém a largura, você adiciona ela mais o W. Se não, coloca 2 pontos, não adiciona nada, você salva. Se não adiciona nada, o que carregou aqui? Capa traço JPG. A gente precisa também fazer isso daqui com o traço. Então você tem que fazer várias validações. É meio chato, né? Então você vai passar, vai perguntar se tem, se não tem. E aí a gente tem que fazer a validação do tracinho agora, né? Como que é a validação do tracinho? Aqui no mesmo lugar eu vou colocar o tracinho mais o if mais o W e assim vai. Começa a ficar chato as coisas, começa a ficar chato mesmo, né? A gente começa a ter que passar um monte de item, um monte de valor aqui e tudo mais, né? Então um deu erro e o outro, ele não tá dando mais erro aqui, já tá tudo certinho. Aí você vai falar, pô, o nosso provide img loader funciona da mesma forma? Funciona, é só você comentar, descomentar o outro, aí você tem que importar ele, né, o provide dele, salva, e ele tá funcionando. Então eles não vão utilizar mais o src7. Então você tem que ficar aí muito atento, muito atenta no seu código. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!